Vamos começar hoje um novo capítulo, correto? Capítulo 7. Confere. E Jesus está na Galileia, né? Está lá no norte. Nós temos aqui no sul a Judéia, principal cidade da Judéia, que é a principal cidade de toda a Palestina, que é Jerusalém. Jerusalém fica no alto, num planalto. Então, geralmente, quando se fala de Jerusalém, é subir. Subindo para Jerusalém, subindo para a Judéia. Depois nós temos a região do meio, que é a região da Samaria, e ao norte nós temos a Galileia. Então, onde estão os hebreus? Estão na Galileia e na Judéia, certo? Jesus sempre atravessando a Samaria de ir de uma região para outra. Então, vejamos lá. No versículo 1 do capítulo 7, era aqui, a lupa. Depois dessas coisas, quais coisas? Jesus falou, não é? Falou sobre ele. Vimos aqui no final do capítulo 6, onde ele fala do pão da vida, ensinando na sinagoga de Cafarnaum, que fica na Galileia. E depois ele fala sobre palavras de vida eterna. Ele fala, não, na verdade é o subitem, palavras de vida eterna, e quem fala isto é Pedro, não é? E nós vimos isso ao final do estudo da semana passada. Então, foi isso que acabou de acontecer. Estavam em Cafarnaum. Depois dessas coisas, conta-nos aqui João, Jesus andava na Galileia, pois não queria andar na Judéia. E ele vai explicar por que Jesus não queria andar na Judéia. Já que os judeus, aqueles que moram na Judéia, e os galileus, os que moram na Galileia, já que os judeus procuravam matá-lo. Quais os judeus que o procuravam matar na Judéia? Os judeus do templo, não é? Os sacerdotes, os saduceus, os fariseus, os homens do templo. Já tinham reconhecido em Jesus uma ameaça a todo o poder estabelecido, temporal, não é? Daquele momento ali, naquela região. E Jesus tinha alguma coisa a ver com isso, que eles tinham tanto medo? Nada, não é? Nada. A missão de Jesus é uma missão que não tem, não é? Nada a ver com o estado da organização física. Ele veio trazer a palavra de Deus. Mas nós sabemos que os interesses materiais podem levar muitas pessoas a fazerem coisas mesmo muito más, não é? Não foi diferente com Jesus. Então, vejamos aqui. No versículo 2, estava próxima a festa dos tabernáculos dos judeus. Era uma festa que acontecia, então, em Jerusalém. Disseram-lhe, então, os seus irmãos. Que irmãos são esses a que se refere aqui o texto? Os irmãos de sangue de Jesus, certo? Jesus tinha irmãos de sangue. Temos uma outra situação em que Jesus estava pregando dentro de uma casa, estava lotada de gente, como sempre, e nisso chegam à porta Maria e os seus irmãos, e pedem para que ele saia, e ele pergunta, quando dizem, Senhor, está lá fora, sua mãe e seus irmãos querem falar-lhe. E ele diz o quê? Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Porque esses são laços de sangue do mundo físico. E o Messias está o quê? Muito mesmo acima disso. A sua missão é espiritual, certo? Então, esses seus irmãos, consanguíneos, disseram a ele, retira-te daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Pois ninguém que procure estar em público faz algo em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem os teus irmãos... essa foi a fala deles, ok? Então, o que eles estavam querendo? Jesus, vai lá para a Judéia, vai lá para Jerusalém, para a festa dos tabernáculos, já tem tanta gente, mostra quem és lá. É uma fala meio estranha, não é? É uma coisa bem família, não é? Às vezes, com pessoas conhecidas, nós talvez não digamos a elas o que fazer, não é?
Mas muitas vezes em família existe essa, vamos dizer assim, essa intimidade de nós dizermos ao outro o que ele deve fazer. Imagina, quem decide o que um adulto deve fazer? O próprio, não é? Mas às vezes nós temos isso, né? De darmos pitacos ou bons conselhos. Bons conselhos na visão de quem os dá. Isto não quer dizer que sejam efetivamente bons para quem? No entendimento de quem os ouve. Mas Jesus, ele justificou, ele não se mostrou, ele deu uma resposta não só para eles, como também para nós. Aqui, por um momento, fez-me lembrar Kardec no Livro dos Espíritos, onde ele faz perguntas que ele acredita que outras pessoas têm vontade de fazer, mas é ele que está elaborando as perguntas. A pergunta que os irmãos fizeram, a pergunta não, vamos dizer assim, essa sugestão, porque eles não falaram assim, por que não vais? Não, eles disseram, retira-te daqui. Foi muito mais imperativo, não é? Mas Jesus responde a eles, e aqui por isso que eu me lembrei de Kardec, porque quando os espíritos respondem, eles elucidam sobre aquela questão e pronto. E aqui, quando eles falam, Jesus então pode elucidar sobre aquela questão. Foi bastante útil o que acabou acontecendo ali, com a sugestão deles para Jesus. E aqui, no versículo 5, João diz, e João estava lá, não estava? João não estava supondo, João sabia o que os irmãos sentiam, mesmo tendo sido, talvez, uma fala sarcástica. Ah, você não diz que é o Messias? Vai lá falar com eles, para que eles possam saber e te seguir, alguma coisa assim, porque João vai dizer, pois nem os seus irmãos criam nele. Então, se não criam, por que queriam que ele fosse a Jerusalém mostrar que ele era o Messias? Eles não criam nisto, não é? Então, está aí uma fala, talvez, muito provavelmente, o quê? Sarcástica. Mas Jesus, nós podemos nos irritar com um sarcasmozinho sobre nós, não podemos? Mas, aqui, Roberta, Ana Vanessa, vocês não se irritam com sarcasmo, não é? De jeito algum. Jesus também não. Então, vai dar uma resposta muito serena àquela fala dos irmãos. Jesus, então, lhes diz, o meu tempo ainda não chegou. Qual era esse tempo que Jesus se refere aqui? O tempo de ser preso e de ser crucificado. Não chegou o tempo ainda do final da sua missão. O meu tempo ainda não chegou. Vírgula, agora ele vai falar sobre quem falou com ele, olha. Mas o vosso tempo está sempre pronto. Este vosso não se restringe apenas aos irmãos. Vosso é porque os irmãos também são o quê? Ovelhas, não são? Do grande rebanho do planeta Terra. Então, o nosso tempo, o nosso, de todos nós, está sempre pronto. Mas tempo de quê? De testemunhar. Tempo de testemunhar. Versículo 7. O mundo não pode vos odiar, porém me odeia, porque eu testemunho a respeito dele. Então, nós todos podemos, e naquela época eram mesmo, a maioria, até os apóstolos ainda estavam confusos com o que Jesus lhes dizia, espiritualmente falando. Mas naquela época, não havia nenhum tipo de esclarecimento maior, ninguém tinha. Então, o que as pessoas poderiam fazer para contestar o que quer que fosse? Que Jesus via que não estava certo. Mas as pessoas compravam tudo, não é? Compravam a realidade que recebiam, e é isso, e é isso. Jesus veio trazer algo que mostrou ao ser humano a sua face espiritual. E que ele estava ali para ajudar-nos todos a nos aproximarmos de Deus. Mas que ele, o Evangelho, era o caminho
para se chegar a Deus. Isto numa visão de quê? De progresso espiritual. É todo um processo. Então, por que o mundo não odeia? Porque eles não tinham o que testemunhar do mundo ainda. Nós já temos. E muitos, vejamos, ai meu Deus, qual é o país da África? Onde milhares e milhares de cristãos estão sendo mortos. Por quê? Porque testemunham. Então, todos aqueles que testemunham uma verdade, aqui nós sabemos que é a verdade, mas é a verdade que vai contra ao que está estabelecido, passam a ser vistos como ameaça. Como Jesus foi, e foi tratado como sabemos. Então, hoje, quando os sistemas se colocam contra essa mensagem, da mesma forma, muitas vezes, há esse tipo de ação, não é? Nefasta. E aí ele diz, eu testemunho a respeito dele, ou seja, do mundo, que as obras do mundo são más. Isso quer dizer que as obras do mundo não estão de acordo com as leis de Deus. Porque o mal é o imperfeito. O perfeito está em Deus. Então, onde estão as leis de Deus? Na nossa consciência. Mas havia naquela época muita ignorância. Ah, Cristina, mas hoje não temos a ignorância que tínhamos. Não, nós não temos. Hoje o que nós temos é dureza de coração. Porque hoje todos já sabemos o que é certo e o que é errado. A pessoa acreditar se Deus existe ou não, no século XXI, é secundário. Porque a pessoa pode dizer, mas eu não acredito em Deus. Eu posso dizer, eu não acredito em Deus, mas continuo sabendo o quê? O que é certo e o que é errado. No versículo 8, nós temos, subi vós para a festa. Então, daí é que eu falei sobre o verbo subir. Subi vós para a festa. Ou seja, vão vocês para Jerusalém. Porque subir é com relação a Jerusalém, que está no alto, né? Subi vós para a festa. Eu não subo para esta festa, porque o meu tempo ainda não se completou. E se ele fosse, seria preso. Então, ele estava... Mas isso ele disse para os irmãos. Será que foi exatamente isso que aconteceu? Vejamos lá. Dizendo ele estas coisas, permaneceu na Galileia. Mas, quando os seus irmãos subiram para a festa, ou seja, ele não foi para a Galileia, para a Judeia, ele ficou ali na Galileia. Mas os irmãos, num determinado momento, foram. E depois que os irmãos foram, não antes, depois. Porque aqui nós vemos que irmãos que tratam desta forma não estão muito afinados com a proposta de Jesus, estão? Então, quando nós temos pessoas que, vamos imaginar, que não seja por maldade, mas por muita ignorância, e isto pode provocar também, a ignorância pode fazer as pessoas fazerem coisas más, não podem? Podem. Então, ele omitir algo poderia ser bom naquele momento, por quê? Porque ele não queria alarde, caso ele fosse. Certo? Será que ele foi? Vejamos lá o que aconteceu. Mas quando os seus irmãos subiram para a festa, ou seja, foram para Jerusalém, então ele também subiu, não publicamente, mas em oculto. E aqui temos duas questões. Primeiro, ia ficar por certo em oculto, por quê? Porque os irmãos, não sabendo, não poderiam passar a informação adiante, certo? Que fosse simplesmente falar, sabe aquela pessoa que fala por falar, fala porque tem boca? Não consegue perceber a seriedade de um determinado assunto? E outra coisa é esta questão de não publicamente, mas em oculto. Olha, Jesus já era conhecido. Ele entra em Jerusalém e ninguém percebe a presença dele. Como isso é possível? Ele pode se fazer irreconhecível? Um homem que curava o corpo assim, com uma hanseníase severa, com cegueira, não é? Com paraplegia, não é? Fosse como fosse.
que parava a tempestade, que multiplicava pães e peixes? Será que ele não tinha condição de se fazer diferente se ele quisesse? Contudo, os judeus o procuravam na festa e diziam: olha que interessante, você procura alguém quando você conhece alguém, não é? Sabe a cara dela. Ah, eu nunca vi, mas tem uma foto aqui, eu olhei bem a foto e pronto, vamos procurar. Óbvio, naquela época não tinha foto. Ou seja, Jesus era conhecido e era procurado. Então, na festa, eles estavam metidos no meio do povo, estavam procurando Jesus. Mas, obviamente, não o encontravam. E diziam: onde ele está? E havia muita murmuração a respeito dele entre as turbas, ou seja, as multidões falavam de Jesus. Porque Jesus fazia algo que atraiu muito a atenção das multidões, que é o quê? Curas, não é? Curas. Martinha querida, seja muito bem-vinda. A nossa Thelma está dizendo assim: a maioria das mortes de cristãos é na Nigéria, Cris, mas infelizmente não é somente lá que isso está acontecendo. É verdade, minha querida, é verdade. Mas esse é o testemunho. Por isso que ele vai dizer, não é, para os irmãos, que eles não eram perseguidos, porque eles não eram contra o que estava estabelecido. E Jesus não era que fosse contra. Não é? Eu não vim destruir a lei, eu vim dar-lhe cumprimento. Mas aqui ele falava expressamente sobre a lei de Deus, não sobre a lei de Moisés. Ele estava particularmente sendo perseguido naquele momento porque ele havia curado num sábado. Lembram disso? Ele curou um homem na sinagoga no sábado. E foi Mas nos 10 mandamentos nós não temos nada que proíba que se cure no sábado. E Jesus não veio, como ele disse, eu não vim destruir a lei, eu vim dar-lhe cumprimento. Então Jesus estava sendo, e ele vai depois falar aqui sobre isso. Então o povo estava murmurando: cadê Jesus? Jesus, onde está? Alguém já viu? Onde ele está? Vamos lá. Uns diziam que Jesus é bom. Outros diziam: não, ao contrário, ele engana a turba. Eu fico pensando, quem será que dizia que ele era bom? Quem será que dizia que ele enganava a turba? Não é? Porque haviam homens do templo infiltrados na multidão, como havia quando houve o julgamento de Jesus, aquela parte onde Pilatos pergunta se o povo queria que ele libertasse Barrabás ou libertasse Jesus. Mas só que aqueles que estavam infiltrados, não é, já tinham lá influenciado a multidão, e todos então votaram para que liberte Barrabás, liberte Barrabás. Então, essa ação de infiltração para influenciação, isto não é novo, isto é mais velho que andar para frente, como diz o ditado. Uns diziam que ele é bom, outros diziam, não, ao contrário, engana a turba. Todavia, ninguém falava a respeito dele publicamente, por medo dos judeus. Ou seja, ninguém que falava a respeito dele positivamente, porque se fosse negativamente, não precisava temer os judeus, certo? Não, está falando condizente, não precisa temer nada. O problema era falar positivamente. Aí ficava receoso. Então, ninguém falava isso em voz alta, não. Era tudo ali no murmurar. Murmurar é isso, não é? Aquele tititi das pessoas quando estão juntas, não é? Mas nada que se destaque.